Buenas, gurizada. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um computador que chegou de um cliente, um computador, a placa-mãe é uma GB, o processador é um AM3, não sei exatamente qual é o processador ainda porque eu não abri, mas a máquina ela chega sem dar nenhum sinal de vida. Eu testei a fonte ali, parece que ela tá ok, tá? Mas eu acho que ela tá ok só porque ela liga o LED, né? Não fiz nenhum teste nos cabos de tensão para ver se está passando a tensão suficiente. Mas a máquina não dá nenhum tipo de sinal de vida. Aperta no botão liga e desliga, o cooler ele não dá nenhum pulso, ele nem se move. Às vezes a gente aperta no botão liga e desliga e o cooler pelo menos dá uma mexidinha. Ele nem dá uma mexida nenhuma, não acende LED nenhum, não faz barulho nenhum, não faz nada. A máquina está absolutamente morta. Vou mostrar para vocês a resolução desse problema aí. Tá bom, gurizada? Solta a intro aí. Grande abração. Bueno, gurizada, esse é o computador, tá? Computador bem antigo, estava abandonado, tá? O cliente quis reativar agora. O computador não dá nenhum sinal de vida, tá? Nenhum tipo de sinal ele dá. O computador tá muito sujo, tá? Ó, a poeira ali, a sujeira, vocês conseguem enxergar, mas tem muita teia de aranha, e isso eu acho que vocês não conseguem enxergar aqui no vídeo, essa parte que vocês conseguem, mas tem bastante teia de aranha. O computador não dá nem sinal, tá? A princípio, a fonte parece estar ok. Ela tem um botãozinho aqui, ó. O botão até acende, mas ela não dá nenhum tipo de sinal de vida. Apertar o botão liga e desliga, nenhum pulso no ventilador, ele nem se mexe, nada acontece, tá? Ó, nada acontece. Vou mostrar para vocês a resolução. Olhem bem a sujeira que ele tá, para vocês verem como que eu vou deixar essa máquina depois, tá? Esse é um padrão da nossa empresa, todas as máquinas elas são bem limpinhas. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser com a fonte, tá? Eu já peguei uma fonte ali, nova. Vai ser o primeiro teste, tá? Vai ser o mais fácil. Aqui no laboratório, tá? Eu sei que o cabo de força tá bom e eu sei que o estabilizador tá bom, tá? Mas na casa de vocês, vocês podem começar testando primeiro pelo lado de fora, tirando o estabilizador, ligando direto na tomada. Se ele não der sinal de vida, vocês trocam o cabo de força. Aqui eu tenho certeza que esses dois equipamentos estão bons, que esses dois itens estão bons, porque eu uso eles direto, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Vou tirar tudo que está conectado na placa-mãe, tá? Tudo que está conectado à fonte também. Eu vou soltar o HD, eu vou soltar o drive óptico, tá? Ó, vou desconectar aqui o drive óptico. Ó, desconectei o drive óptico, tá? E vou, obviamente, soltar a fonte. Vou soltar a fonte. A fonte, para soltar, tá? Ela tem uma trava aqui, ó. Então vocês têm que apertar essa trava, ó, vou virar de lado para vocês verem. Vocês apertam a trava e puxam, tá? Agora eu vou conectar os cabos da fonte, tá? Olha aqui, esse é o cabo dos 24 pinos. Eu tô fazendo só com uma mão, vamos ver se eu não derrubo a fonte lá. Então, vamos ligar aqui a fonte. Cuidem o lado, obviamente, né? O lado da trava, vocês vão botar pro lado onde tem uma travinha lá na placa-mãe, tá? Agora vamos pegar os 4 pinos para ligar lá. Aqui tem os 4 pinos. Não, esse aqui é do PC Express. Os 4 pinos estão aqui. Ai, tá. Vamos ligar lá. Ali, tá? Ele também tem lado, tá? Tem um pininho
de segurança ali, tá? De trava. Tá, ok. Conectado aqui. Vamos pegar o cabo de força, tirar da fonte e ligar na outra fonte. Só um pouquinho. Liguei a fonte. Agora vamos testar aqui no botão liga e desliga. Nada. Ó, nada. Nem sinal, tá? Então a gente viu que não é a fonte, não é nenhum dos itens que estão instalados na placa-mãe, não é o HD em curto, não é o drive ótico em curto. Às vezes o drive ótico em curto pode fazer com que a fonte não acione, tá? Então pode ter acontecido alguma coisa com essa placa-mãe aqui, molhado, alguma coisa assim. Então o que eu vou fazer agora? O próximo passo. Vou desmontar todo o computador, vou tirar a placa-mãe daqui, vou fazer uma limpeza geral, tá? E já voltamos. Gurizada, olha só, não sei se vocês se lembram aí no vídeo, no take anterior aí, esse computador aqui ele não ligava, tá? E é aquele computador, vocês podem ver no take anterior, bem sujo, é que faz alguns dias, né, que eu demorei para gravar um take pro outro, né? Demorei alguns dias. Então, o que eu fiz nesse computador, tá? Eu troquei a fonte. A fonte, ela acendia. Aqui a fonte antiga, ó. Ela acendia, ela tem um LED aqui atrás, né? Esse botão aqui, ela tem um LED. Então, eu não suspeitei da fonte, porque quando eu ligava aqui, ela acionava o LED. Mas ela não passava tensão suficiente para a placa. Essa fonte até é uma fonte boa, de 350 watts, das antigas ainda, né? Ela tem conector para placa PC Express, né? Então não tinha suspeitado da fonte, achei que fosse placa-mãe e tal. Aí fui trocando memória, mexi no processador e nada. Aí eu, vou trocar a fonte, né? Quando eu troquei a fonte, funcionou, né? Então, como esse computador aqui não tem uns recursos muito grandes, eu coloquei uma fonte de 230 watts. Aqui diz que ela é de 350, mas não é, tá? Ela é de 230 watts, tá? Nem chega a 230, a gente vê aqui, ó. Aqui ela é uma PX 350, mas a gente pode ver aqui, ó, máximo 214 watts mais os 16, vai dar 230, potência total real, mas eles vendem como 350, tá? Na realidade eu compro no distribuidor por 230 mesmo, mas esse aqui é um número que muitas vezes não as revendas, né, mas as lojinhas colocam, né? Essa fonte, por exemplo, o cara ia colocar como de 350, na real ela é de 230, então vocês têm que cuidar na hora de comprar a fonte de vocês. Olhem aqui a tabelinha e vejam a potência real dela, tá? Para vocês não comprarem gato por lebre. Então troquei a fonte, o computador voltou a funcionar, tá? Já está operando ali na tela, obviamente esse computador parado muito tempo, eu vou ter que trocar a bateria porque ele não está guardando a data, tá? E eu aproveitei para colocar uma placa de vídeo que eu tinha aqui, uma de 512 MB, bem ruinzinha, só para ver se ela está funcionando ou não, tá? Ela está funcionando, então para quebrar o galho, essa placa aqui é só para quebrar o galho quando tiver alguma placa-mãe com a placa de vídeo com defeito, placa de vídeo on-board com defeito, então a gente coloca uma placa dessa aqui porque ela não vai rodar nenhum jogo que tenha hoje, tá? No ano de 2020. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou trocar essa bateria, tá? E vou entrar com o Windows para ver se ele funciona ou se eu vou ter que formatar e tal. Esse computador tem só 2 GB de memória, tá? Ele é DDR3, olha ali, ele suporta uma DDR3 até 1666. Processador AM3, não suporta AM3+, então os FX não funcionam aqui. Ele tem um processador, um Phenom 2X6, tá? Então é um processador relativamente bom para a época. Ele tinha 6 núcleos, hoje ele ainda funciona bem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um upgrade nessa máquina aqui, eu vou colocar 4 GB de memória nele. O processador eu não vou mexer, o HD eu vou trocar, ele é de 160 GB, eu vou colocar um HD maior, tá? E poderia colocar um SSD, mas o cliente não vai aprovar. Eu vou até passar o orçamento para ele e vou ver a placa de vídeo, tá?
Agora no próximo vídeo eu vou voltar já com a montagem da aprovação do cliente e mostro tudo para vocês e a gente faz um benchmarkzinho. Voltando ao nosso vídeo aqui, o que eu fiz agora, tá? Eu aumentei a memória, coloquei 2 pentes de 2 GB para ele ficar com total de 4 GB, tá? E agora eu coloquei minha pendrive ali com Windows 7 e vou entrar na BIOS aqui. Para entrar na BIOS desse computador aqui, a gente liga o computador, logo que liga, vai apertando Delete. Apertando e tirando o dedo do Delete, tá? Na tela preta, não esperem aparecer tela nenhuma. Vocês apertam no botão lá de ligar o computador e já vão apertando Delete, tá? E ele vai entrar na BIOS, tá bom? Então, como que eu configurei a BIOS, tá? Aqui nessa primeira tela, eu deixei ele com as opções Default. Primeira coisa que eu faço, tá? É carregar as opções Default otimizadas, tá? Default é padrão, tá? Então eu carrego isso aqui, depois eu venho configurando alguns itens, tá? Aqui, ó, Mainboard Intelligent Tweaker. Isso aqui eu não mexo, tá? É para fazer overclock. Então nesse computador eu não vou mexer, não vou fazer overclock nenhum. Aqui eu acertei a data e a hora para mim ver se eu vou ter que realmente trocar a bateria. E eu revisei aqui que ele realmente reconheceu os 4 GB, as duas de 2, tá? Sem drive flop, que é drive de disquete antigo, muitos de vocês nem devem conhecer. O HD eu ainda não substituí porque o cliente não aprovou, mas eu já vou fazer a instalação do Windows nesse daqui para ver como que fica. O cliente não vai querer um SSD, tá? Dessa vez, então eu vou colocar o Windows 7, não vou colocar o Windows 10 porque senão vai ficar muito lento. Quando ele aprovar o SSD, aí eu vou colocar o Windows 10, tá? Então, se ele aprovar para mim aumentar o HD, eu vou deixar esse aqui que ele tem como primário para inicializar o Windows, que é um de 160, e aí eu vou colocar, ele já está aqui como master nos SSDs. Isso aqui são os SSDs, não, o SATA, né? Esse aqui, ó, do canal 2, 3, 4 e 5 são os canais SATA, e esses dois aqui são os canais IDE, tá? Olha aqui como que vocês vão ver, tá? SATA são os conectores azuis ali, ó. Vocês podem ver que está escrito ali, ó, SATA 2, e aqui embaixo, deixa eu focar ali para vocês, ó. Ali, ó, tem lá, ó, SATA 2, 0, 1, 2, 3, tá? São os canais lá. E esse branco aqui, grandão, é o do IDE, tá? Que a gente não vai usar. Então, aquele branco ali fica vazio, então ele vai ficar com NON. E aqui eu coloquei no canal 1 esse daqui, porque ele vai inicializar o Windows. Canal 2 eu coloquei o DVD. Se eu colocar um outro HD, eu posso botar o DVD pro terceiro canal e coloco o HD ali no segundo também, tá? Então aqui é só para mim arrumar a data e a hora. Então voltando, para voltar é sempre aperta ESC. Então voltando, vamos ver aqui opções avançadas de BIOS. Eu ativei a virtualização, tá? Ativei o destravamento do processador, deixei todos os núcleos ativados, todos os 6 núcleos habilitados, tá? Aqui, ó, Hard Disk Boot Priority, é a ordem de prioridade de boot, de inicialização. Então aperto Enter e aqui eu coloquei a minha pendrive como ordem de boot principal, tá? Esse é o principal para a gente poder instalar o Windows. Depois o HD ficou em segundo, tá? Aí aqui nas ordens de boot eu coloquei o HD, que vai ser a minha pendrive nesse caso, e os outros deixei desativado para ele ficar mais rápido. Ativei HD Smart Capability. Isso aqui é o que? Isso aqui ele faz um teste inicial no HD para ver se o HD está com algum defeito ou não. Então vocês deixam sempre o Smart ativado, porque se o disco tiver com defeito ele vai dar uma mensagem na tela. Ó, a gente detectou que o teu disco está com defeito, faz backup e substitua o disco. Obviamente ele vai dizer isso em inglês, né? Tá? Depois eu não mexi mais nada. Aqui, ó, é a ordem de inicialização da placa de vídeo. Ele está com o PC Express, tá? Se eu tivesse usando uma placa PCI, que não se usa mais, eu coloco aqui. Se eu estiver usando onboard, eu coloco aqui. Como eu estou usando uma placa de vídeo offboard, que ela está aqui,
Então eu coloquei PCI Express, tá? Onboard GPU, tá? Isso aqui é a placa de vídeo onboard. Então eu coloquei aqui, ó, Enable se não existir PCI Express, tá? Então se não tiver PCI Express, aí ele chama a placa onboard, tá? Aqui, ó, periféricos integrados. Então eu vou só dar uma revisada aqui. A porta serial A tá toda ativada, ó, o Enable, tá? Eu reviso tudo aqui. A placa de áudio onboard está ativada, a placa de rede, aqui eu desativei a inicialização pela placa de rede, placa serial eu também vou desativar e a paralela também vou desativar, que não se usa mais. O que é isso? A paralela é essa rosa, que é para impressora antiga, e a serial é aquela ali. Então não se usa em computadores residenciais. Se for um caixa de alguma empresa até pode se usar, então deixa ativado, mas nesse caso eu vou deixar desativado para liberar as IRQs. Aqui as USBs, tá? Todas elas ativadas, tá? Power Management, eu não mexo aqui, tá? Que é as configurações da fonte, eu deixo nas configurações, por isso eu sempre carrego as configurações otimizadas, porque aí a própria fábrica otimiza essas funções, tá? PCI Express, as IRQs, elas estão habilitadas como automático, as duas, e aqui PC Health, é a digamos, qualidade de vida assim, do teu computador, tá? Como que ele tá. Então a gente vê aqui, ó, a temperatura do processador, a temperatura do sistema, que é a placa-mãe, 45 graus, processador em 54, a rotação do ventilador, tá? 3500, e aqui eu vou ativar algumas funções, tá? System Warning Temperature. Aqui eu vou ativar, que é um alarme, ó, Warning, alarme, sistema, temperatura, né? Então é um alarme de temperatura do sistema, da placa-mãe. Então quando a placa-mãe passar de 90 graus, ele vai dar um alarme. Aqui, quando o processador passar de 90 graus, ele vai dar um alarme. Quando o cooler, o fan do processador falhar, ele também vai dar um alarme. O do sistema eu não vou botar porque não tem ventilador do sistema, esse computador é bem fraco, ele não tem a necessidade disso, né? Então aqui ele tem o controle do fan, tá? Quanto mais quente ficar o processador, mais rápido vai girar. Vocês podem ver que foi para 55 graus, ele subiu, e aqui também subiu, tá? Então tá, agora já deu. Agora eu vou aqui, Save and Exit, e eu vou salvar as configurações e vou sair e vou começar a instalação do Windows. Tá bom? Uma aulinha de BIOS rapidinho aí para vocês. Voltando aqui só para mostrar para vocês a entrada da instalação do Windows, tá? Fui para a instalação do Windows 10 porque as minhas duas pendrives com Windows 7 estão com arquivos corrompidos, tá? Essas pendrives da Multilaser são uma bronca, gurizada. É muito mais barato, mas evitem de comprar. Põe um pouquinho mais, comprem da Kingston. Essas aqui eu peguei em promoção no distribuidor e como era pra mim, eu comprei pra testar, pra ver se a Multilaser tinha melhorado. Sei que é uma marca nacional e tal, mas tá louco, cara. Muito ruim a qualidade da pendrive. A cada 10 pendrives que eu compro da Multilaser, 4 dão defeito. Dão defeito nos primeiros 3 meses, sabe? Não é assim, dá defeito 1 ano depois, não. Dá defeito nos primeiros 3 meses. Eu tenho uma pendrive da Kingston que ela durou, olha, mais de 10 anos. E eu cheguei a entortar ela, porque eu tava passando, bati com a perna, entortei ela, quebrou ela, eu montei ela de novo, funcionou, tá louco, essas da... Não comprem, tá bom, gurizada? Não comprem. Pesada, esse é o benchmark do médio dessa, vocês podem ver ali, ó, que ela é uma GeForce GT 8600 de 512 MB, meio GB, tá? Esse aqui é com a placa de, ali ó, a GT 8600 com high, tá? Com a qualidade no alto, tá? Os frames deu 8.9, muito ruim, né?
Agora eu vou botar a placa de 2 GB. Prezado, agora eu mudei a placa de vídeo, tá? Botei aquela de 2 GB. Ver aqui se a gente consegue ver o modelo dela. Bom, eu não consigo enxergar aqui. HD, alguma coisa. Não consigo enxergar. Mas essa é de 2 GB, vou instalar o driver agora. E vamos fazer o benchmark para ver se funciona. A outra, quando eu botei no médio, no low, ela ficou quase em 20 FPS. No médio ela ficou em 10 e no high ficou em 7. Então esse aqui é no high com outra placa, ó, com a Radeon 4600. Gurizada, então esse vídeo aqui, tá? É só para finalizar esse computador aqui, tá? Esse é aquele computador que chegou bem sujo e que ele tava com defeito na fonte, tá? Bem sujo. Agora ele tá bem limpinho, tá? Pronto, funcionando. Eu fiz até o teste do benchmark das 2 placas de vídeo, tá? E eu consegui colocar nesse computador uma placa de vídeo. Eu coloquei, né? Consegui não, né? Porque foi o que foi aprovado, né? Coloquei nesse computador aqui uma placa de vídeo de 2 GB, tá? E ela suportou o Call of Duty antigo, suportou muito bem. Eu até fiz o teste do benchmark ali, que ele deu mais de 10 FPS no high. Ele deu ali acho que 20 FPS no high, né? Então, com a última atualização, né, do DirectX 12, não, do 11, DirectX 11. Então ele ia suportar alguns jogos até que saíram nesse ano de 2020, tá? Mas esse cliente aqui, ele vai querer só jogo um pouquinho mais antigo, tá? Ele vai querer só jogo um pouquinho mais antigo, então vai funcionar bem. Ele não vai ter nem internet lá na casa dele, né? Ó, gurizada, só filmando pra vocês aqui, ó. Não tô filmando na tela, né? Só pra vocês verem que fica bem direitinho, sem dar nenhum tipo de lag, ó. Com a placa de vídeo de 2 GB, tá? Essa é uma Radeon, uma HD 4650 de 2 GB, tá? Foi aquela que eu fiz o teste no high, que deu quase 20 FPS no high, tá? Ele ficou bem bom, assim. Não precisa ligar o outro, tá passando. Aí, obrigado, filho. Então, só para mostrar para vocês o teste desse computador aqui jogando, tá? Aí vocês vão dizer, bah, mas esse jogo é muito velho e tal, mas é que o cliente não tem internet boa lá, ele tem Wi-Fi, e o Wi-Fi é muito longe do lugar onde ele tá, então vai ficar muito ruim para ele jogar, mesmo que eu botasse uma placa de vídeo boa, porque esse computador suporta que essa placa-mãe tem uma PCI Express, tem saída PCI Express, eu poderia colocar até uma de 4 GB aqui, poderia de 4 GB de memória RAM, eu podia colocar, vou mostrar para vocês como ficou a configuração, de 4 GB de memória RAM, eu podia colocar 8, podia colocar SSD, ó, ele é um Phenom X6, ele tem 6 núcleos, é um processador até bem bom, 4 GB de memória, e ele tá com HD mecânico, botei o Windows 10 64 bits, tá? Poderia colocar aqui, eu ainda posso fazer upgrade, tá? Posso colocar aqui 8 GB de memória, posso colocar um SSD e posso colocar uma placa de vídeo de 4 ou 8 GB. Aí obviamente eu tenho que mudar a fonte, que a fonte é uma fonte comunzinha, né? Mas posso fazer todos esses upgrades. Ele pode rodar o COD novo, pode rodar o Scan, pode rodar Far Cry 6, pode rodar até Assassin's Creed Valhalla, ele pode rodar. Mas nessa configuração ele não vai rodar, e essa configuração o cliente vai usar só jogos instalados, nenhum jogo online, tá? Então eu vou pegar e instalar para ele tudo jogo mais antigo, assim, tudo jogo de 2 anos atrás, para ele ficar jogando os joguinhos instalados sem internet. Tá bom, gurizada? Então o problema desse aqui, fonte, e depois fiz limpeza e depois fiz um upgradezinho.
Tá? Um abração, Deus abençoe. Não esqueçam de se inscrever no canal aí. Um abração, tchau.